Já fofocas do cosmos dizem que vivemos numa simulação mantida por uma inteligência artificial. Qual sua visão sobre isso? As escrituras gnósticas são um caminho? Não penso que seja, Paulo. As escrituras gnósticas produziram o gnosticismo, e o gnosticismo é algo totalmente furado, porque empresta, na minha ótica, é tão furado como qualquer outra religião, porque terminou virando uma coisa emocional. Passou a detestar Javé, chamá-lo de diabo, chamar o demiurgo de cão dos infernos, blá, 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 blá. Ou seja, o gnosticismo enveredou por uma prática de intolerância. Claro, não são todos os gnósticos que fazem isso, mas alguns se radicalizaram a tal ponto que, acho eu, passaram do ponto. Tem certos pontos que a gente, quando ultrapassa, não tem mais retorno. Então, se você joga fora a razão para ficar enaltecendo as verdades que você coleciona devido à fé que você tem nessas crenças, aí ferrou, porque aí não se discute mais nada. Ou é aceitar ou não aceitar. E o gnosticismo terminou fazendo aquilo que sempre combateu. Terminou elegendo teses, a condição de coisas sagradas, o que é sempre algo que um ser humano que busca a verdade não deve fazer. Então, eu não penso que as escrituras gnósticas nos libertem. As escrituras gnósticas nos ajudam a compreender esse passado, já que as notícias gnósticas foram, de forma estupidamente destruídas pelas religiões. Então, o gnosticismo, ele, entre aspas, faz bem no sentido de esclarecer, mas não quer dizer que as suas elaborações devam substituir ou devam ser entendidas como a verdade que é buscada pela condição humana. Não, eu não penso que seja. É só mais um degrau na escada da nossa perspectiva de aprender, mas a verdade ela não está estacionada em nenhuma das religiões ou doutrinas que nós temos. Nem somando-as todas a gente chega perto. Parte da verdade, como Orlog percebeu lá atrás, é um tipo de futuro que já está escrito, porque é um destino que precisa ser cumprido para emendar um retalho do passado. Então todo o destino está escrito. Não, só uma parte. Se nós soubéssemos usar o momento presente, nós criaríamos um destino para nós, não aquele que já está ancorado em padrões kármicos do passado. Porque quando você vive bem no presente, você elimina esse trânsito de futuro pré-determinado por questões de pendência do passado. Esse futuro nunca é bom. Aí você, então, passa a escrever seu futuro hoje, no presente. Então, há dois tipos de futuro, de destino. O que precisa ser cumprido devido a essas questões e aquele que você decide cumprir, porque você, no presente, já está escrevendo a sua, entre aspas, eternidade. No dia que o ser humano compreender isso, ele vai largar tudo que é crença para despertar os seus potenciais, para ele aprender a fazer isso. Alguns seres humanos já aprenderam a fazer isso. Estão tentando, estão no caminho. Claro que a eternidade inteira pressupõe que você nunca vai aprender a fazer isso totalmente. Sempre haverá algo mais, mas que seja. Esse é o barato da eternidade. Então, os gnósticos, eles também criaram sistemas fechados, e sistema fechado aprisiona. Então, acho que não é por aí. Sim, a questão da simulação. De fato, Paulo, não é mais que só questão de fofocas cósmicas, como você muito bem coloca. As fofocas cósmicas apontam nesse sentido. Mas as mitologias também dizem a mesma coisa. E o pior, se você estudar os cientistas mais de vanguarda que nós temos hoje, todos eles dizem exatamente isso que você está dizendo, que nós vivemos dentro de uma simulação e essa simulação seguramente foi criada por um tipo de inteligência
E aí, como eles não podem igualar essa inteligência a nenhum conceito de Deus ou de Criador, eles tascam essa coisa de inteligência artificial para passar melhor. Já que, se é uma realidade simulada, essa simulação partiu de uma mente ou de um processo mental. Eles chamam isso de inteligência artificial. Então, é mais fácil dizer que foi um computador que nos criou do que dizer que foi um ser que teve uma ideia, gerou essa ideia como realidade, cuja temática era a sua ideia, mas deu tudo errado e virou essa coisa maluca que hoje nós vivemos. Mas se você pegar os 10 maiores engenheiros do Google, da Apple, do Facebook, da Universidade da Singularidade lá da Califórnia, de Harvard, do MIT, qualquer coisa que seja chamado de vanguarda científica, de cada 10, 9 já basicamente entendem isso. Apenas eles têm uma dificuldade louca de responder a seguinte pergunta. Ok, essa inteligência artificial, como é que ela se criou então? Aí eles dizem, foi o acaso. Ou seja, o acaso tem que estar por trás do último véu a ser observado, porque se não for o acaso, vai ter que se jogar um nome aí de Deus ou Criador, e isso ferra com o método científico. Mas as gerações futuras, os cientistas humanos das gerações futuras, caso cheguemos lá, irão dar boas risadas do orgulho científico, do academicismo, que estuda 30, 40, 50 anos, um cientista passa 5 décadas estudando, sem os cientistas nós estaríamos ferrados mais ainda. Mas os caras estudam, aí no final diz, ok, mas não existia nada, surgiu essa singularidade, fez boom, criou tudo isso, e isso agora, a gente está dizendo agora que é uma realidade simulada, então o boom veio de algo criado por uma inteligência artificial. É isso que eles estão dizendo. Porque eles não sabem o que dizer sobre essa inteligência artificial. Mais uma vez, Flávio, agradecer a você o seu convite. Eu fico muito honrado com a sua sempre renovada lembrança em relação ao que a gente tenta fazer, então agradeço muito. Agradeço a vocês que têm o saco de escutar durante tanto tempo esses assuntos e desses aspectos pouco agradáveis, mas que, infelizmente, a idade adulta que nós humanos precisamos nela mergulhar requer reflexões adultas, então não é nada infantilizado. Então, a gente termina ferindo algumas pessoas, pelo que eu peço desculpa. A turma que consegue compreender, eu agradeço a compreensão. Aqueles que escutam e não gostam, têm raiva, mas que ficam assistindo, eu também agradeço a insistência em continuar assistindo algo desagradável, mas compreendam. A intenção é a melhor possível. Não há outro objetivo que não o de refletir. Não pretendo convencer ninguém de nada, não tenho a menor pretensão de estar certo, não carrego comigo essa presunção, ao contrário. Apenas eu sou alguém que tenta ser livre, que tenta observar certos padrões da minha dignidade filosófica, e em torno disso eu me permito falar sobre assuntos desagradáveis. Isso fica aí o meu pedido de desculpas, mas é necessário. Então, não me levem muito a sério também, porque a vida precisa de uma série de auto-enganos e de a gente, às vezes, também sentir as coisas como criança, sem nenhum problema no coração para poder levar a vida adiante, mas, infelizmente, nós colecionamos tantos problemas que o nosso coração vai ter que conviver com todos eles, os choques de realidade que nos esperam. Mas se a gente não pode mais se livrar desse destino que precisa ser cumprido devido ao acumulado do passado, que possamos construir, sim, dignidade em nós próprios e vivenciar esses dias
da forma mais bela que pudermos, e isso eu não abro mão, de tentar, mesmo em plena feiura da minha existência, mas ainda assim fazer algo de belo, de carinhoso, de decente. É tudo que eu tento fazer. Deixo essa mensagem para vocês como uma forma de motivá-los a refletir que se alguém do meu tamanho, com esses padrões de, de imperfeição que me marcam, tenta fazer isso, é porque qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. E, nesse sentido, todos nós somos reaproveitáveis sempre, e a Terra precisa que a gente tenha realmente a crença de que somos reaproveitáveis. Se Deus nos ajuda ou não, isso é um problema dele, não é nosso, pelo menos não é meu. Da minha parte, de mísero ser humano, eu tento. Tento também. Acho que em fazendo isso a gente vive, e quando a hora da morte chegar, a gente também deixa essa vida se sentindo digno, e isso é que é o grande patrimônio da nossa condição humana, efêmera, transitória, rápida, mas é isso que nós somos. Ainda assim, podemos contribuir com alguma coisa que seja. Beijo a todos, obrigado e até breve.